O maior problema não é o pecado, é a insatisfação em Deus. Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel e hoje eu estou trazendo esse vídeo aqui numa meditação sobre esse tempo de Páscoa que estamos vivendo, sobre o ano profético que a igreja que eu congrego nos direcionou, que é um ano de ser como Jesus. E pensando em tudo isso, tem algo que eu quero estar trazendo que é de suma importância, que vai basear esse vídeo, que é a satisfação. E a gente vê que na Páscoa, a gente vê as pessoas comentando sobre a sua graça, né, de Cristo, a sua entrega, o seu amor, porém tem algo que poucas pessoas abordam, que é a satisfação. Porque a satisfação ela não é nada mais, nada menos que um estado de contentamento quando algo nos preenche. Então, o ponto é, o que tem preenchido a gente? Quero que vocês guardem essa frase, que ela vai ser um gancho para o vídeo todo, que é a insatisfação em Deus é a satisfação no mundo. Então, quando a gente não está satisfeito em Deus, a gente está depositando a nossa satisfação nas coisas que não provêm dele. Sendo ele o único caminho, a verdade e a vida, a gente está depositando a nossa satisfação em coisas terrenas, em coisas temporárias. No Getsemane, a gente vê quando o Jesus, o lado humano e o lado divino dele entram num certo conflito. Por quê? O Jesus divino, ele entende que ele precisa fazer a entrega. Só que o lado humano de Jesus, ele ainda quer viver, porque Jesus tem família, amigos, tem o seu ministério. Então, assim, é natural que o ser humano, ele queira a vida. É natural do ser humano. E a gente vê que em Lucas, no capítulo 22, no versículo 42, ele diz assim: Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, vamos entender aqui um pouco do que ele fala nesse trecho. Porque quando a gente olha tudo isso, a gente vê que realmente Jesus ele não queria morrer. Só que tem um ponto crucial que ele fala logo em seguida, que todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. Então aí entra o ponto, porque Jesus entendia o propósito, mas ele não só entendia, mas ele se satisfez com ele. E é esse o ponto que eu quero estar trazendo para vocês. Porque quando Jesus decide se alinhar, não é só com a sua vontade, mas ele decide com a vontade do Pai, o Deus Pai. Então ele alinha o seu desejo, a sua satisfação aos desejos de Deus. Então é justamente isso. Quando ele encontra a satisfação dele, mesmo que ele custasse tudo, ele entendeu que ele precisava concluir o propósito. Porque a satisfação ela é o que leva-nos ao nosso propósito. Ela é a ponte, porque temos nós e o propósito. A satisfação ela que faz essa conexão. Porque se não existe a nossa conquista do nosso propósito sem a satisfação. Porque sem a satisfação, qualquer coisa que vier, a gente acha que a gente pode estar abraçando. Então, a cruz, ela não começa no madeireiro, ela começa no Getsemane mesmo, quando ele entende, antes de entregar o corpo, ele entregou a sua vontade. E é esse o ponto crucial. Então, agora avançando na questão da cruz, tem um ponto que eu gostaria de estar abordando com vocês que é extremamente profundo, que é basicamente quando Jesus é perfurado na sua costela. A gente sabe que quando Jesus foi perfurado na sua costela direita, o que saiu dela foi sangue e água. E o sangue, ele representa o sacrifício, ele representa o perdão dos pecados. E a água, ela representa a regeneração, a limpeza e a nova vida que Jesus estava nos dando. Mas não é só apenas esse detalhe físico e científico que tem por trás disso tudo, mas sim também é um lado espiritual. Lá em Gênesis, quando a gente vê a criação do homem, a gente tem Adão, que foi criado em mais semelhança de Deus. E Deus, ele pega e, quando põe Adão para adormecer, ele arranca a costela do lado direito de Adão e cria a sua noiva. A gente entende o adormecer como morrer. Então, vamos dizer assim que Adão ele morre para que a noiva cresça. Então, não foi apenas, quando Jesus morreu na cruz, não foi apenas uma dor, mas foi uma oportunidade de nascimento, foi um lugar de geração. E é justamente isso, porque tudo isso só é possível porque Jesus estava satisfeito em Deus. Então, ele confiava no Pai, ele confiava no propósito, ele entendia que aquilo não era o fim, mas era o começo de algo maior. Porque a entrega de Jesus nos gerou a sua noiva. Porque quando Jesus é perfurado e sai essa água e o sangue, é ali que a noiva nasce. Da mesma forma que quando Adão ele morre e a noiva surge, Jesus quando ele morre a noiva surgiu. Então pense, se Jesus ele não tivesse seguido não tivesse tido essa satisfação em Deus,
o propósito dele não seria concluído, não seria concretizado aquilo que Deus tinha planejado para ele. Isso é aqui que entra a nossa responsabilidade, aqui que entra o ponto crucial, que é, se a gente quer viver tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos ser satisfeitos nele. Porque se a gente não é satisfeito nele, a gente não alcança aquilo que ele planejou. E a gente entende que os pensamentos que Deus tem sobre nós, os planos dele são bons, perfeitos e agradáveis. Então a gente precisa estar mirando nisso. Porque quando estamos satisfeitos em Cristo, nós não somos governados pelo aquilo que sentimos, mas por aquilo que cremos. A gente precisa entender que ele é fiel para cumprir. A gente precisa entender que os planos dele são bons. E entendendo tudo isso, mesmo que o processo seja difícil, assim como Jesus teve na cruz, a gente precisa entender que esse propósito está sendo gerado, mas esse propósito ele só é gerado com base na nossa satisfação. Quanto mais somos satisfeitos, mais entendemos o propósito e mais a gente se esvazia para que nós conseguimos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Porque a gente não consegue alcançar um propósito sem derramamento de sangue. Então a gente precisa se sacrificar, a gente precisa se satisfazer para que conseguimos alcançar. Se a gente quer viver o que Deus tem para a gente precisa ser satisfeito na presença, na vontade e no processo. Ser como Jesus não é apenas amar como Ele, é confiar como Ele confiou e permanecer como Ele permaneceu, porque Ele permaneceu no Pai. E assim, nós precisamos permanecer em Cristo, porque Cristo como humano, Ele conseguiu se satisfazer. Então nós como humanos conseguimos também se satisfazer, assim como Cristo conseguiu. Porque Ele fala que o que habita em mim agora habita em vós. Então nós temos esse poder, essa capacidade de conseguir. Porque pensa, se a gente for trazer para nós, a gente vê que se a gente não está alcançando o propósito que Deus tem para nós, a gente precisa perguntar, nós estamos buscando a satisfação completamente em Deus ou estamos buscando a nossa satisfação em outras coisas? Então a gente precisa estar pensando nisso porque, acima de tudo, é estar satisfeito em Deus, independente da situação que você vive atualmente. O caminho é, seja satisfeito. A satisfação, ela anda justamente junto com o contentamento. O Jesus, ele não queria morrer, mas ele se contentou com a vontade do Pai e se satisfez com ela. Que hoje a gente possa buscar satisfação, que hoje nós possamos buscar se contentar com aquilo que Deus tem nos chamado, nos direcionado. Espero que essa mensagem alcance seu coração e te edifique. E o vídeo foi esse. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas para que nós possamos estar espalhando a mensagem de Cristo. Obrigado e até a próxima.